Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para colocar no ar o Show Mais número 2490. É programa que não acaba mais. Hoje é espetacular. Não se esqueçam, no próximo dia 1º de abril, mas bem no dia da mentira, nós estaremos completando 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito, bota maravilhoso nisso, graças à interação dos nossos amigos telespectadores que começavam por telefone, isso há mais de uma década. Lembra desse barulho? Isso aí é telefone, não usa mais. Hoje em dia é tudo aqui assim, ó, www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, não use o símbolo matemático. Quanta gente eu encontro, fala, mandei, você não respondeu. Eu falei, como? www, matemática, mais assim. Falei, não é mais assim. É por extenso, ficando www.tvmais.com.br. Rapidinho, isso. Pergunto a parte operacional. Isso. Vocês estão afins de colocar mais esta edição no ar? Esta edição é importante e é especial, com I mesmo. Portanto, atenção, tripulação, preparar a aeronave para a decolagem imediata. E o tema desta noite é pesquisa eleitoral. Jimmy, mostra a fúria para eles aí, Jimmy. E para esse tema importante para toda a nossa região, com a aproximação já do período pré-eleitoral, onde todo mundo já está preparando-se, uns para divulgarem suas plataformas políticas, outros analisando os seus candidatos. Por isso que a gente está colocando esse tema pesquisa eleitoral, e para tal nós estamos recebendo o jornalista especializado em política, o nosso querido Joaquim Alessi, que eu peço salva de palmas. Aqui é assim, Joaquim, chegou... Já chega aplaudido. Já leva a palmada. Tá certo. E, Joaquim, foi divulgado ontem, uma pesquisa muito importante, encomendada pela TV Mais para a FLS, uma pesquisa que já trouxe alguns números, logicamente são números iniciais, não é? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, primeiro da região como um todo, quais são os passos que estão sendo dados dos mais variados municípios, e depois se concentrasse no município de São Bernardo do Campo, de onde brotou essa primeira pesquisa. Correto. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a participação. Estava com saudades de fazer o Show Mais, né? É verdade, quando a gente fazia o Pegando no Pé, era muito legal. Na eleição de 2010, já faz, faz 6 anos, né? Faz tempo. Agora, as eleições deste ano prometem ser as mais quentes da história. Você conhece bem também, você falou que eu sou especializado em política, você já disputou eleições, então você sabe melhor do que eu como é que é esse clima. E em todas as 7 cidades do ABC, a gente está vivendo aí momentos de muita tensão, de muita articulação. Os vereadores que pretendem disputar a reeleição, porque tem alguns que não querem, por incrível que pareça, e que pensam em mudar de partido, tem até esta sexta-feira para fazê-lo. Ou seja, até sexta-feira a gente vai viver muito daquele jogo de xadrez. Vou para cá, vou para lá. Vou para cá. A gente viu ontem à noite em Mauá, por exemplo, um movimento importantíssimo, que foi o anúncio da deputada estadual Vanessa Damo, do PMDB, de retirar a sua pré-candidatura e manifestar apoio ao deputado estadual Átila Jacomussi, do PCdoB. Foi uma surpresa, Joaquim. Uma surpresa e, ao mesmo tempo, que deixa o quadro bastante tumultuado. Em Mauá, o prefeito Donizete Braga, do PT, que vai disputar a reeleição, ao mesmo tempo fazia uma reunião política no diretório do PT
e parece que, pelo que eu fiquei sabendo, não foi das reuniões mais tranquilas. Um racha dentro do partido. Ou seja, no mesmo momento em que ele vê os adversários se unirem, ele vê o partido dele rachar. Quem comemorou muito isso foi o ex-prefeito de Ribeirão Pires. Você vai falar, por que Ribeirão Pires? Porque o ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, hoje no PSDB, é pré-candidato a prefeito em Mauá. Ele acha que vai para o segundo turno com essa questão. Então, isso aí é complicado. Santo André, a gente vê um tabuleiro também bastante mexido. O prefeito Carlos Grana é candidato à reeleição, mas tem no seu encalço o ex-prefeito Aidan Ravin, o seu ex-secretário de Mobilidade Urbana, Paulinho Serra, e vê crescer a candidatura do vereador Roberto Rautenberg, que foi para o PR. Ou seja, é outro quadro bastante movimentado. Eu vou deixar São Bernardo por último, até porque a gente tem os números da números pesquisa. Já marcantes. São Caetano, ontem eu conversava sobre São Caetano, a gente tem, no mínimo, 8 pré-candidatos a prefeito. Imagina, puxa vida, é o que apresenta o maior número de candidatos. Uma cidade com 15 quilômetros quadrados, 15 bairros, 100 mil eleitores e 8 pré-candidatos. Imagina se todos tiverem a força que pensam, alguém pode se eleger lá com 20 mil votos, prefeito. Agora, vai ser uma eleição bastante disputada entre o atual prefeito Paulo Pinheiro, entre o ex-prefeito José Auríquio Júnior e esses outros 6 pré-candidatos que se apresentam. E aí a gente tem Diadema, Ribeirão, Rio Grande, ou seja, muita movimentação política. Bom, vamos nos concentrar agora e falar um pouquinho dessa pesquisa. A pesquisa, repito, foi feita pelo Instituto FLS Pesquisa, a pedido da TV Mais ABC. São 611 entrevistas. A margem de erro, Joaquim, de 4%. Não é? Um intervalo de confiança de 95,5%. Em estatística, gente, só para esclarecer, um intervalo de confiança é um intervalo estimado onde a média de um parâmetro de uma amostra tem uma dada probabilidade de ocorrer. Comumente define-se como um intervalo onde há 95% de probabilidades da média verdadeira da população inteira ocorrer. O período de realização aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de março de 2016. FLS Pesquisa, TV Mais ABC. Tem registro, tudo certinho, no Tribunal Superior Eleitoral. SP 00395 de 2016. Então, Joaquim, eu te convido para a gente assistir, não é? Uma vinheta muito importante, que é uma vinheta simbólica também, que dá o pontapé inicial de todas essas pesquisas que serão feitas pela TV Mais ABC em toda a nossa região. Vamos assistir, então? Claro. Vamos lá, então, Amanda. Pelo que você pode observar, Joaquim, né, tem a pesquisa estimulada, e o nosso programa tem um caráter muito profundo de ser didático, não é? Aliás, a TV Mais sai na frente com uma pesquisa muito séria, muito bem feita, com 611 entrevistados, você falou bem. Ele dá uma amostragem legal para uma cidade do tamanho de São Bernardo do Campo e um trabalho bastante meticuloso. A gente viu aí pelos primeiros números apresentados, e é sempre bom lembrar, Darcio, uma pesquisa hoje, há pouco mais de 6 meses das eleições, é uma pesquisa de intenção de voto, mas que retrata este momento. Não dá para dizer, ninguém vai estar dizendo aqui que é o seguinte, esse vai ser o resultado das urnas, porque ninguém é pitoniza, ninguém consegue adivinhar. Você sabe mais do que ninguém que a eleição, Ulisses Guimarães já falava isso, a eleição é como a nuvem, a política é como a nuvem. Você olha agora, está de um jeito, você baixou a cabeça e levantou, está de outro. Já completamente diferente. Então, 6 meses... E às vezes escurece e chove. Nossa, 6 meses em política, eles são uma eternidade.
Agora, os dados permitem a gente fazer uma série de observações. Primeiro, eu gosto muito da pesquisa, nesse momento, da pesquisa espontânea. E o que é a pesquisa espontânea? É aquela em que o pesquisador, na rua, pergunta para o entrevistado em quem você vai votar, sem dar nomes. Ou seja, então o nome lembrado mostra uma tendência, inclusive político-partidária eleitoral, daquele que está se manifestando. Então você percebe que na pesquisa espontânea, o prefeito Luiz Marinho aparece em primeiro lugar, muito embora ele não possa ser candidato, porque ele já foi reeleito, então ele não pode disputar de novo a eleição. Ele aparece em primeiro lugar, isso significa um índice de aprovação a ele, né? Não estou nem falando em governo, hein? Eu sei que a TV Mais vai mostrar amanhã a avaliação do governo, que é outra história, mas a avaliação política pessoal do prefeito Luiz Marinho é muito importante, com 14, vou até pegar aqui o número, 14,9% dos votos. Hoje, quando a população, de uma forma geral, se manifesta bastante descontente com os políticos e com os administradores, de uma forma geral, a gente viu isso na manifestação de domingo na Avenida Paulista, nenhum político conseguiu tirar proveito daquela manifestação e quem tentou foi vaiado, independentemente do partido, se deu mal. A gente vê um prefeito com 15% de intenção de voto, isso significa, eu me arriscaria a dizer, não vi o resultado da pesquisa amanhã, que ele tem uma boa avaliação do seu governo. Agora, ele tem no seu encalço também o deputado federal Alex Manente, com 13,4% dos votos, o que significa que o Alex está muito bem cotado. Mas logo na sequência, Orlando Morando, com 11,3%. Se a gente pensasse, você falou do número aí de 4 pontos percentuais de margem de erro, eles estão os três tecnicamente empatados. Agora, o Marinho não é candidato. Resta saber, o Marinho consegue passar esse prestígio político que ele tem para o seu candidato, que é o secretário Tarcísio Secoli, que nesta pesquisa aparece com 0,3%, isso a gente vai saber só no decorrer da campanha eleitoral. Aparece ainda o ex-prefeito William Dibby com 0,3%, o vereador Marcelo Lima, que já teve uma grande votação para deputado no ano passado, ou 2014, 1,6%, muito importante. Qualquer um do PT, 0,3%, esse número você pode aumentar ou somar com o Tarcísio Secoli, e branco nulo, 4,3%. Um detalhe, não sabe 53%, ou seja, mais da metade dos eleitores pesquisados ainda não sabem quem vão votar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e há a possibilidade também do prefeito Luiz Marinho, se não passar para o candidato dele, distribuir automaticamente, não que ele queira, mas pode acontecer, para o Alex Manente e para o Orlando Morando. Por Orlando Morando eu acho bastante difícil, porque o eleitorado do Marinho, ele tem uma divergência extrema com Orlando Morando. Frontal, mas o Alex já apoiou a candidatura do Marinho em 2008, então isso pode acontecer. Mas pega aqueles que estão meio indecisos. Pode acontecer, pode acontecer. Aqueles que estão na dúvida. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo, porque esse tema é contagiante. Eleição, vou te falar, é um pega danado. E disse muito bem o nosso querido entrevistado de hoje, que muito prazer retorna, não é, ao nosso Show Mais, que tudo o que acontece antes das eleições, dependendo do período, não refletem ou não reflete aquilo que vai realmente acontecer. Que grandes viradas foram dadas também, às vezes horas antes, né? De repente uma declaração mal feita, exato, na véspera da eleição, um agradecimento até pode... Você lembra o episódio do Fernando Henrique sentando na cadeira de prefeito na eleição de 85? Na cadeira do Jânio Quadros, né? E o Jânio ganhou e depois desinfetou a cadeira, né? Mas é brincadeira. Isso acontece. Joaquim Alessi volta já aqui no Show Mais. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural.
Pronto, e a gente agradece mais uma vez a LL Presentes da Rua Laura 740, está aqui, Vila Bastos, em Santo André, que vem, não é, com a sua égide comercial. Isso é uma coisa nova que eu estou falando aqui, égide comercial, desde os tempos de outrora. Faz exatamente 12 anos que a LL Presentes prestigia o nosso programa. É um negócio impressionante. Então, você dá um pulinho lá, vai com uma amiga, passe horas agradáveis, tome um cafezinho, um chazinho, bate um papo com as nossas consultoras. Se preciso for, as consultoras irão até sua casa para decorar da melhor maneira possível. Marque bem o endereço LL Presentes, Rua Laura 740, Vila Bastos, em Santo André. Retornamos com o tema muito especial de hoje do Show Mais, que é pesquisa eleitoral, uma pesquisa encomendada pela TV Mais e realizada pela FLS. A gente chamou a pesquisa no começo do primeiro bloco. Vamos fazê-lo novamente, já que você lembrou de Jânio Quadros. Vamos lá, então, por gentileza, mais uma vez, a pesquisa da FLS encomendada pela TV Mais, que já mostra estes números. E não se esqueçam, essa pesquisa será feita em todos os municípios de nossa região. Só para fazer uma colocação, para explicar para os nossos amigos de casa, Joaquim, a pesquisa e a pesquisa estimulada, né? Qual que você acha que tem mais peso? A estimulada ou aquela que não é estimulada? Aquela que a pessoa brota mesmo com o nome do candidato? Correto. Se a gente lembrar que quando a gente vai votar, não aparece uma relação de nomes para a gente, ou seja, o eleitor vai para a urna eletrônica tendo que saber em quem ele vai votar. Claro. Ou o nome ou o número do candidato. De preferência, o número que ele vota no número, né? Então, ele tem que ir com o nome na cabeça. Não tem aquela, como a gente tinha antigamente, a cédula, que você fazia um X e lia o nome. Tá. Aquilo podia dar mais peso para a pesquisa uma votação estimulada. Não é? Hoje, a votação é espontânea. Então, eu acredito mais no resultado da pesquisa espontânea do que na estimulada. Não que a estimulada erre. Às vezes o pessoal comenta muito, tal instituto errou, aquele instituto, todas as pesquisas erraram. Se a gente analisar bem, não é bem assim. Elas podem errar por alguns pontos percentuais, mas a tendência sempre é detectada, porque isso é um trabalho científico que, normalmente, pelos grandes institutos, é um trabalho muito bem feito. Então, eu acho que a espontânea, nesse momento, ela é mais realista, mas a estimulada, ela também te dá um quadro muito próximo do que é o momento, né, do que é esse momento. E depois aquele tal de para mais ou para menos também oscila geralmente e matematicamente dentro desse equilíbrio, né? Os institutos, eles têm que trabalhar com essa margem, né, de erro, aqui no caso 4 pontos percentuais, porque é impossível você acertar vírgula e casas decimais numa intenção de voto. Até porque, como você mesmo disse, o eleitor muda. E muda muito. De repente, uma informação divulgada na véspera da eleição muda todo o quadro, uma declaração, como eu falei anteriormente, mal dada. A gente lembra do Ciro Gomes, eu falei há pouco tempo do Fernando Henrique, mas o Ciro Gomes estava muito bem há algumas campanhas atrás para a presidência aí, e de repente ele deu uma declaração desastrosa que acabou com a campanha dele. Então, o quadro é um quadro que reflete esse momento. Ainda mais quando a gente tem 4 pontos percentuais de margem de erro. Você pega uma pesquisa, essa pesquisa aqui, estimulada. É estimulada para o eleitor que não sabe, o pesquisador vai com um disco, ou seja, não tem nem a ordem dos candidatos. É um disco porque você não sabe quem está na frente. Se você apresenta uma lista, a tendência de algumas pessoas é votar em quem está em cima. E pode ser feito por telefone também. Pode ser feito por telefone. Agora, no telefone, você acaba dando a relação. E aí, eu acho que cientificamente ela tem mais dificuldade de acertar.
No disco, como foi feito aqui, você mostra o disco, ele acaba sendo mais eficaz na coisa. Você percebe aqui esses 4 pontos. Hoje você tem o Alex Manente com 34,7% de votos e, em segundo lugar, Orlando Morando com 29,... Isso é rigorosamente empate técnico. Porque o Orlando pode ter de 29 a 33 e o Alex pode ter 34 ou 30. Então, aliás, um empate técnico perfeito. Não, rigoroso empate técnico. Agora, um dado que chama atenção aqui, que para mim não é surpresa, mas para quem não acompanha muito diretamente a política de São Bernardo do Campo, é o vereador Marcelo Lima aparecer com 5,4% das intenções de voto. O Marcelo já foi candidato a deputado em 2014 e teve uma votação expressiva, mesmo concorrendo contra o Orlando Morando, concorrendo na mesma faixa do Alex Manente, embora ele fosse do mesmo partido, e o Alex a federal, mas ele não teve esse apoio que você poderia imaginar. Ele pode, inclusive, definir uma eleição dependendo de que lado ele ficar. Não é certeza de que ele fique com o Alex, apesar de estarem hoje no mesmo partido. Há a possibilidade, que eu falo, ainda de mudança de partido. No caso do Marcelo e no caso do Alex, eles têm até sexta-feira para mudar. Aí acontece a dança das cadeiras. A dança das cadeiras. Agora, outro dado que eu quero ressaltar. O Tarcísio Secoli, que é secretário do prefeito Luiz Marinho e que é o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, aparece com 2,3%. O observador menos atento diria, então ele está fora, perdeu a eleição. Eu queria lembrar, em 2008, em maio, ou seja, mais de um mês para frente ainda dessa pesquisa, paralelamente, o prefeito Luiz Marinho, então o candidato Luiz Marinho, que tinha sido ministro do Trabalho, ministro da Previdência, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, presidente da CUT, tinha toda uma militância política histórica, ele aparecia com 4 pontos nas pesquisas, em maio. Ou seja, esse número não quer dizer nada. Eu não ficaria surpreso se em outubro o Tarcísio ganhasse a eleição. Pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E outra, o andar da carruagem, da política e da economia vai pesar muito. E com esses acontecimentos também que vêm da política federal, né? Agora, eu tenho certeza de que, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin não imaginava que fosse ser vaiado na Paulista. Você vê como a política é uma coisa que muda muito. Esse é um indicador de que nada está decidido. Assim como também o público lá presente não estava defendendo partido nenhum também. Tem essa característica, né? Aliás, eles usavam cartazes e faixas dizendo não estou nem para A nem para B, estou pelo Brasil. Correto. Não é? E defendendo a ética. Foi um erro de marketing terrível também, né? Um erro, acho que, de estratégia política, né? Que políticos experientes, como o governador Alckmin, o senador Aécio Neves, ex-governador de Minas, não poderiam cometer. E passaram apertado lá, né? Tiveram que sair rapidinho. Rapidinho, sair de estratégica. Aliás, não foram só eles, não, para ser... Até a ex-prefeita de São Paulo e senadora Marta Suplicy também teve problemas. Eu estava ouvindo pela Jovem Pan também que políticos e deputados federais que precederam esse acontecimento foram até aplaudidos. Pois é, mas é porque são menos conhecidos, tem menos vitrine, então... É bem por aí. Aqui em Santo André também aconteceu. Teve vereador que subiu no caminhão e até foi aplaudido, teve vereador que foi vaiado. Eu não vou até falar nome aqui, porque vai parecer, olha, está defendendo esse ou atacando aquele. Mas você tem razão, os vaiados são os mais conhecidos. Os vaiados são os mais conhecidos. Portanto, com mais chances nas eleições. Pois é, acontece isso também. Olha que ambiguidade. É verdade, Darcy. Agora, mais uma vez eu quero ressaltar, esse trabalho da FLS junto com a TV+, é um trabalho de utilidade pública, importantíssimo, que eu tenho certeza. Eu me lembro até hoje, nós fizemos juntos a Marcha das Apurações de 2008 aqui na TV+. Nós estamos ficando velhinhos, hein, Joaquim? Um pouquinho tempo. Mas, olha, até hoje tem gente que me para na rua e lembra das análises que a gente fez aqui em 2008. Né? E, com certeza, aquele trabalho foi fundamental para o resultado das eleições, independente de quem ganhou ou quem perdeu. E como vai ser esse ano de novo? Eu sempre falo também, tomara todas as regiões brasileiras tivessem um canal que cuidassem, não é, dos destinos de seus locais, não é, esclarecendo, explicando, como está fazendo a TV+, nós teríamos outros resultados na política, inclusive. Verdade, sem não dúvida é verdade? nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
que esse plano é totalmente didático e esclarecedor. Eu diria que é um projeto cidadão. É verdade. Sabe, quer dizer, preocupado com o futuro da região, preocupado com o futuro do Estado, do país, que desenvolve e que leva a informação sem compromisso com A ou com B, a verdade nua e crua, que simplesmente tem o objetivo de fazer com que o eleitor possa raciocinar, possa avaliar dados, e saber aquilo que né? mais interessa. Subsídios. É verdade. E são, eu digo mais uma vez, números essenciais. E uma pesquisa que tem credibilidade, numa emissora que tem credibilidade, só pode ajudar o processo. É verdade. Bom, nós gostaríamos muito de agradecer ao jornalista Joaquim Alessi pela presença, Joaquim. Você está intimado, né? Em todos os resultados. Eu sei que semana que vem tem mais pesquisa aí. Tem mais pesquisas, tem mais pesquisas. Nós vamos fazer com todas as cidades da região. Certo. O Departamento de Jornalismo está atento, não é? E eu tenho certeza que o telespectador vai ganhar muito com isso. Todos nós vamos ganhar com isso. Todos nós, cidadãos. É verdade, não é? Brasileiros e não brasileiros. Por isso que eu digo, va bene per ora, solo, una buonasera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, bella, reposare in pace. E viva a pesquisa eleitoral e que sirva, não é, para os candidatos também clarearem suas mentes e pensarem um pouco melhor no futuro de nossa região, de nossa cidade, de nosso país. Tchau, até amanhã. Auguri per tutti.